Olá, pessoal. Depois que eu fiz o vídeo da MP 927, daí, lógico, tudo começou a ser colocado em prática. E eu tenho vários clientes e cada caso é um caso, né? Então surgiram muitas dúvidas. Até eu tenho contato com algumas advogadas trabalhistas, a gente analisou bastante, porque a MP, assim como todas as outras leis, é muito subjetivo, cheio de entrelinhas, que a gente não sabe como um interpreta de um jeito, outro interpreta de outro, a gente não sabe quais serão as consequências. A única coisa que a gente chegou no consenso, todos nós, é o quê? Estamos no estado de calamidade pública até dia 31 de dezembro, e isso será levado em consideração no futuro, caso haja alguma ação trabalhista. O que isso quer dizer, Beth? Quer dizer o seguinte: as leis, a MP, ela, como eu falei, tem várias interpretações, porque ela não é muito clara. Então, se caso a lei, o juiz interprete de um jeito e você interpretou de outro, por exemplo, eu estava com uma dúvida que eu achava que as férias, essa antecipação de férias individuais, eu poderia fazer, por exemplo, a pessoa pegou 30 dias de férias, conforme a MP 927, você não precisa pagar tudo antecipado, você pode pagar tudo no quinto dia útil. Eu achava no início que se a pessoa pegou 15 dias em março, paga esses 15 dias de férias no dia 5 de abril, e os outros 15 de abril poderia pagar no dia 5 de maio. Mas conversando depois com todas as advogadas que eu conheço, elas falam, não, Beth, tem que pagar tudo do recibo no quinto dia útil do mês subsequente aonde ele iniciou as férias. Ok. Mas caso alguém tenha feito isso, eu acredito que o juiz lá na frente vai levar em consideração a falta de informação, a calamidade pública, o estado que as empresas estão. Mas tudo bem, então isso eu acho que todo mundo tem que pensar, por isso tem que analisar, tem que consultar seu advogado, pode fazer perguntas para mim aqui no meu canal, quem tem meu Instagram, quem tem meu WhatsApp, eu tô assim, vocês não imaginam, eu tô em home office, mas eu tô trabalhando o dobro do que se eu não tivesse. Tem dia que eu fico até 2, 3 horas da manhã trabalhando e assim, é muito bom poder ajudar todo mundo. Porque os meus amigos, os meus clientes estão passando por uma situação muito difícil, de muitas dúvidas. Então, eu separei alguns pontos aqui que são as maiores dúvidas. As férias individuais, que está com a MP 927. Férias individuais, antes, como eu disse no outro vídeo, só poderia gozar as férias individuais se tivesse período aquisitivo completo. Com a MP 927, isso não tem mais problema. Se falta alguns meses, ou então se tem até, já tá iniciando um novo período aquisitivo, você pode antecipar. Daí o que acontece? Aí tem duas vertentes. Eu acho que o melhor é você rodar o recibo de férias individuais e você fazer aquilo tudo oficial no sistema de folha de pagamento. O funcionário assina, mesmo que ele ainda não tem. Só que tem algumas outras pessoas que têm, alguns outros que trabalham também na área de DP, ou então que é advogado, acha melhor fazer um documento autorizando o desconto futuro dessas férias antecipadas e não rodar o recibo. Então, isso são duas possibilidades, tá? Que isso também cada um interpreta de um jeito. E também o que acontece, caso você faça essa antecipação de férias só em documento extraoficial e não no sistema, ela acha que futuramente, se a pessoa tiver que voltar antes, alguma coisa, é mais fácil de você controlar. Então, essa é uma possibilidade. Dúvidas, como eu falo, pergunte aqui para mim. Então, você pode fazer ou tanto o recibo de férias, e assim, o recibo de férias, não esquecendo, como a MP 927, você paga só o que é referente aos dias de férias no quinto dia útil do mês subsequente do início das férias, e o que é referente a 1/3 das férias, você poderá pagar até a gratificação natalina, que é no dia 20 de dezembro. Até. Não significa que tem que ser no dia 20 de dezembro. Então, se você tiver, às vezes, uma possibilidade financeira nesse meio tempo, quiser já pagar, pode, não tem problema, tá bem? Férias coletivas, eu não indico para nenhum cliente, porque férias coletivas não mudou absolutamente nada na questão financeira. O que mudou apenas são os prazos e que não há mais a necessidade de você informar o sindicato que está tirando férias coletivas com 15 dias de antecedência. Aliás, não precisa nem informar. E você pode tudo isso, as férias individuais, as férias coletivas mudou o prazo também, que você pode avisar o trabalhador com 48 horas de antecedência. Tá, então eu não indico férias coletivas
para nenhum cliente, não é viável financeiramente, tá bem? Agora, o que todo mundo está perguntando é sobre a redução de jornada de trabalho para quem já está contratado com 44 horas semanais. Há a possibilidade, sim. Na MP ainda não surgiu essa questão sobre a redução de jornada de trabalho. Eles estão estudando, porque eu estou acompanhando as notícias, eles estão estudando. Eu acredito que no final de semana saia uma nova MP com esse assunto de redução de jornada de trabalho de 50%, com o subsídio do governo, e também sobre aquela, eu até fiz algumas anotações aqui, sobre o artigo 18 da MP 927, que foi revogado na MP 928, que são sobre aqueles 4 meses de suspensão de trabalho para o trabalhador fazer qualificação profissional. Não deu certo, foi muito questionado, o Bolsonaro foi lá e revogou. Então, eu acho que vai ter isso de novo na próxima MP, só que com subsídio do governo também. Mas sobre a redução de jornada de trabalho para quem já é contratado com 44 horas. Então, fazer o acordo individual não é possível, tá, pessoal? Isso que diz na lei. Tem a Lei 4.923, que diz que, em caso de período de instabilidade, você pode fazer redução de jornada de trabalho, mas com a homologação do sindicato. E eu também daí já entrei em contato com alguns sindicatos, amigos meus, que eu tenho no WhatsApp, porque os sindicatos eu não consigo ligar lá porque ninguém atende, mas eles falaram assim, olha, Beth, a gente já está em contato com as federações dos sindicatos, em fazer um aditivo da convenção coletiva para ajudar os empresários e os empregadores a reduzir essa jornada de trabalho com menos burocracia. Então, os sindicatos estão se movimentando para isso também, tá, pessoal? Mas hoje o que diz a lei, que você pode fazer essa redução de jornada de trabalho com prazo certo, não excedente a 3 meses, podendo ser prorrogado pelas mesmas condições, quer dizer, por mais 3 meses, que a redução do salário mensal resultante não seja superior a 25% do salário contratual, então você não pode reduzir mais que 25% do salário contratual, e deve ser respeitado o salário mínimo regional. Hoje, no estado de São Paulo, o salário mínimo regional é de R$ 1.163,55, então ele não pode ganhar menos do que isso com a redução de jornada de trabalho. E deve haver redução proporcional da remuneração e das gratificações de gerentes e diretores também. Então, tá vendo? Ainda é muito burocrático. É diferente de quando você contrata alguém já com a carga horária reduzida. Quando você contrata, você pode usar a proporcionalidade, mesmo que o valor seja menor do que o salário mínimo regional. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela contratou uma faxineira para a empresa dela, que não havia necessidade de 44 horas, só 30 horas ela fez o contrato de 30 horas e deu menos do que o salário mínimo, porque ela usava o piso da categoria, então com a redução proporcionalmente deu menos. Aí pode, quando você contrata alguém novo, com um contrato novo, tá bem? E daí ainda, assim, com a redução de jornada, você também tem algumas regrinhas, que é o seguinte, tem 2 tipos de carga horária reduzida. Tem a de 26 horas semanais, que você pode fazer até 6 horas extras por semana, que você pode pagar ou compensar até a semana seguinte essas 6 horas, e tem a carga horária reduzida de 30 horas semanais, que você tem que dar 15 minutos de descanso. Se ele for trabalhar de segunda a sexta-feira, 6 horas, tem que dar 15 minutos de descanso. Não pode fazer hora extra, não pode fazer nem com compensação. São só 30 horas semanais. Então, tá vendo? Tem algumas regrinhas que às vezes as pessoas não sabem, acaba cometendo algum tipo de erro que pode dar algum problema futuramente. Mas como eu disse no início do vídeo, estamos no estado de calamidade pública. Eu acredito que tudo isso vai ser levado em consideração. Lógico que não podemos abusar da boa vontade de um juiz. A gente não pode abusar do nosso empregado, a gente tem que agir com coerência, a gente tem que trabalhar com bom senso. Bom senso nessa área de departamento pessoal e RH é fundamental, porque não são só as leis, tem todo um dia a dia, cada pessoa é uma pessoa, cada empresa tem uma história, cada funcionário tem um problema. Então, a gente tem que se atentar a isso, tá, pessoal? Eu volto com mais vídeos trazendo algumas dúvidas dos meus clientes, para ver se ajuda as dúvidas de vocês também. E pode continuar fazendo as perguntas aqui para mim. Um abraço!